despreparo para responder às perguntas em entrevistas. É comum que, ao ser convidado para uma entrevista, o candidato gaste mais tempo se preocupando com o momento do que efetivamente se preparando para ele. Justo, justo. Para se sair bem em um processo seletivo, é crucial antecipar quais perguntas podem ser feitas e planejar respostas coerentes e convincentes. Ótimo, tente pensar, em vez de você entrar em distorções cognitivas de tudo que pode ocorrer de mal naquele momento, tudo que pode dar errado, o quão importante aquele momento é para você, tenta afastar esse tipo de pensamento. Às vezes é distorção cognitiva, às vezes é um outro conceito da TCC chamado pensamentos inúteis. Parece zoeira, mas é um nome técnico, tá? Que é quando não é exatamente um erro de leitura da realidade, mas pensar sobre aquilo naquele momento não te ajuda. E tenta ao máximo possível ser prático nos seus pensamentos. Ótimas ideias. Tente pensar quais coisas eles podem me perguntar. E tenta pensar em que respostas você pode dar. Ok? É uma maneira muito mais útil de passar o tempo e você tenta puxar o teu cognitivo para coisas mais profícuas, coisas mais efetivas. Você deixa de pensar algumas coisas ali que você não vai conseguir ter uma resolução naquele momento. É mais fácil falar do que fazer, mas se a gente vai tentando pode ajudar bastante, ok? Isso não implica em decorar respostas, mas em compreender o que se espera de você e como você pode demonstrar ser o profissional mais adequado para a vaga. Tudo isso alinhado à cultura e expectativas da empresa. Olha, complementou muito bem o que eu estava falando ali anteriormente, né? Então, entender sobre a empresa e tudo mais, ótimo. Se você tem clientes também, tentar entender o máximo possível o perfil padrão, o perfil médio dos seus clientes, entender que tipo de coisa eles podem perguntar durante uma negociação de um contrato, de prestação de serviço, alguma coisa assim, né? Cara, esse tipo de coisa vale muito para essa situação também. É, e é aquela coisa, é tipo uma defesa de currículo, muitas vezes, né? Como é que você explica o que você colocou, como o que você colocou aqui no currículo ou no teu portfólio se encaixa com o que aquelas pessoas estão querendo de você? É você tentar traçar quase que uma redaçãozinha de Enem, fazendo um começo, meio e fim, e explicando uma linha de prata que une aquelas coisas, que costura toda aquela coxa de retalhos, de várias experiências diferentes. Porque algumas experiências parecem diferentes no primeiro momento. Mas se você passou para a fase de uma entrevista ou de uma negociação com um paciente, um cliente, alguém que viu o seu portfólio, você tem mais uma oportunidade de pegar aquelas coisas que talvez não estejam tão obviamente aparentes, que se conectam com o que você está propondo a entregar para a pessoa, e você consegue, com criatividade, lembrando, verdade também, né, genuíno, mas com criatividade encontrar as coisas que unem aquilo e apresentar de uma maneira quase como se você estivesse contando uma história onde tudo tem coerência. Isso, então isso, portanto isso, e depois disso, por que isso tudo? Isso, sabe? Você vai unindo e vai falando e ressaltando esses pontos importantes. Unir as coisas ajuda demais, tá certo? Então, perfeito, nem tenho muito mais que adicionar aqui. 3. Desconhecimento sobre a empresa. A gente estava falando sobre isso agora há pouco, né? Vamos ver se tem alguma coisa que dá para adicionar aqui. Um terceiro fator que pode estar atrapalhando suas chances de emprego é a falta de informação sobre a empresa a qual você está se candidatando. Os recrutadores frequentemente fazem perguntas para avaliar o quanto você conhece sobre a companhia e o cargo em questão, pois isso reflete seu interesse e desejo de integrar a equipe. Ok, eu diria que talvez não é tão frequente assim em empresas de grande calibre, né, de alto calibre, empresas assim multinacionais, grandes e etc. Isso aqui é muito mais frequente. Mas vamos ser sinceros, se você está procurando ter um primeiro emprego na vida, se você está pegando empresas de médio porte ou abaixo, isso aqui não é tão frequente não, tá, galera? Não precisam ficar assim achando que o recrutador está esperando isso de você. Mas isso não quer dizer que você não pode surpreender positivamente o recrutador com uma pesquisa prévia e mostrando assim para a pessoa, olha, eu li lá, eu estava pesquisando a empresa de vocês
e eu li que vocês gostam desse tipo de coisa, né? E é interessante porque no meu currículo tem essa parte aqui, sabe? Que eu acho que tem tudo a ver com a proposta que vocês têm da cultura organizacional, sabe? Então, você tem todo o direito de tacar isso no meio de uma entrevista. Isso provavelmente, mesmo que eles não tragam, mesmo que o recrutador não esteja esperando esse tipo de coisa, pode ser um diferencial. E sim, eu concordo com essa visão. Isso aqui passa muitas vezes, né, reflete, não necessariamente reflete o seu interesse e desejo de integrar a equipe, mas pelo menos essa é a impressão que o recrutador vai ter, né? Uma pessoa diligente, que fez a tarefinha de casa, que parece que está comprometida, já passa assim, tipo, poxa, acho que essa pessoa tem um mínimo de capacidade de pesquisa, né? Se é uma vaga que tem a ver com isso, pensamento lógico, analítico, que envolva pesquisa, já é uma pontuação a mais, pô, perfeito. Dedique-se a pesquisar e entender aspectos importantes como quem está no comando da empresa, né, o CEO, objetivos, missão e valores da organização. Falei agora há pouco. Cultura corporativa. Falei agora há pouco. Especificidades do cargo que você deseja ocupar. Falei agora há pouco. Beleza. Mas essa aqui é interessante. Eu acho que é a menos importante de todas. Mas para algumas empresas muito grandes, específicas, isso aqui pode fazer uma diferença. Porque vamos ser sinceros, empresas menores, você não vai saber quem está no comando da empresa, fora, sei lá, o nome e o CPF do sujeito. Porque ele não tem lá um currículo online, um portfólio online, matéria em capa de revista falando sobre ele. Né? Então você vai saber muito pouco fora o nome do indivíduo. Né? Demonstrar que você se preparou e tem real interesse em fazer parte da empresa pode ser um diferencial importante na hora da entrevista. Perfeito. Assino embaixo.